Bom dia, bom dia, bom dia, mulheres de Deus, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas à nossa live devocional nessa quarta-feira, dia 11 de outubro de 2023. Para quem não me conhece, eu sou a Lidiane Rosa, escritora, mentora de mulheres cristãs e estou falando de Maringá, no Paraná. E você, mulher de Deus, da onde você está assistindo, da onde você está me acompanhando, escreva aqui nos comentários, porque eu quero mandar um bom dia especial para você que está me assistindo aí de todo o Brasil, tá bom? Não deixa de compartilhar essa live também, não deixa de convidar suas amigas, de curtir bastante o vídeo dessa live, tem um coraçãozinho aqui embaixo, clica várias vezes nele, tá bom? Para que o Instagram entenda que essa live é relevante e a gente consiga entregar e avisar outras mulheres que nós estamos ao vivo, tá bom? Essa é a live de Provérbios 12. Provérbios 12 é a nossa leitura de hoje, então você já pode aí abrir a sua Bíblia em Provérbios 12. Daqui a pouquinho nós já vamos iniciar a nossa leitura. Genicleide de Recife, seja muito bem-vinda. Bom dia para você, bom dia para Marisa de Cabreúva, São Paulo. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Marisa. Deia de Taboão da Serra. Bom dia, querida. Seja muito bem-vinda. É muito bom sempre ter vocês aqui comigo. Bom dia, Tati. Bom dia para todas vocês que estão entrando. Vamos entrando, compartilhando a live com as amigas, curtindo bastante esse vídeo para que mais mulheres possam ser alcançadas, né? Por essa live e possam aprender também com a palavra de Deus, né? Segunda-feira não consegui fazer live, infelizmente. A gente estava sem energia elétrica. Maringá foi atingida por uma tempestade, ventos muito fortes, né? De acordo com a CIMEPAR, foram ventos de 110 km por hora e devastou a cidade, caíram muitas árvores aqui, nós ficamos sem energia elétrica, só voltou a energia aqui na minha casa na segunda-feira à noite, então fiquei de sábado até segunda-feira sem energia, sem internet, tendo que ir para casa da minha mãe, tomar banho e carregar um pouquinho o celular. E foi isso, foi esse perrengue que nós passamos, por isso que na segunda-feira eu não consegui fazer live com vocês, mas hoje nós estamos aqui, né, para ler juntas Provérbios 12. Genicleide, eu louvo a Deus por sua vida, eu tava sumida, mas tô de volta e na frequência. Glória a Deus, amada, que bom ter você aqui. Adeia, bom dia, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, seja muito bem-vinda, querida. Bom dia pra Sandra, bom dia pra todas vocês que estão entrando. Essa é a nossa live de Provérbios 12, tá bom? Provérbios 12, abre a sua Bíblia aí, porque essa é a nossa leitura de hoje. Nós estamos fazendo essa leitura juntas do livro de Provérbios. Obrigada, Dani. Eu vou fixar seu comentário aqui. Muito obrigada, viu? Deus abençoe. Bom dia, Vânia, minha querida. Graça e paz. Seja muito bem-vinda. Lenice da Austrália. Que horas são aí, Lenice? Posta aqui pra mim. Que horas são aí na Austrália que você tá nos acompanhando? Então abre aí a sua Bíblia em Provérbios 12. Nós estamos esse tempo, né, de Provérbios toda segunda, quarta e sexta, aqui às 9h30 da manhã, lendo juntas o livro de Provérbios, o livro da sabedoria, e como tem sido edificante para as nossas vidas, né, esse livro tão precioso. Então já abre a sua Bíblia, acompanha. Se você não conseguiu acompanhar todas as lives, todas as nossas lives ficam salvas lá no canal do YouTube. Você pode fazer o seu devocional todos os dias por lá. Pode pegar lá desde Provérbios número 1 e ler todos os textos e acompanhar todos os nossos devocionais, todas as nossas lives por lá também, tá bom? Ó, a Lenice disse que lá é 15 para as 11 da noite. Uau, Lenice, você tá conectada aqui conosco. Obrigada, viu? Pela sua companhia. Vamos começar então? Quem já tá com a Bíblia aberta em Provérbios 12, escreve aqui pra mim. Quem já tá esperando a nossa leitura de hoje?
de Provérbios 12. Escreve aí. Eu já tô com a Bíblia aberta. Quem já está aguardando a nossa leitura hoje de Provérbios 12. Queridas, a minha Bíblia, eu sempre falo pra vocês, né? Mas é sempre bom lembrar, porque vocês sempre me perguntam também, ó. A Rosilei já tá com a Bíblia aberta, muito bem. A minha Bíblia, uma NA, uma nova Almeida atualizada. Essa é a versão que eu tenho utilizado aqui com vocês. Lenice, Vânia e Evelyn também, muito bem. Estão todas esperando a nossa leitura. Então, essa é a versão que eu tenho usado com vocês. Então, provavelmente, o meu texto seja um pouco diferente aí de vocês, mas não tem problema. A Luciana também está com a Bíblia aberta, muito bem. Mas não tem problema, todas as versões são válidas, tá bom? O sentido do texto, ele é o mesmo, tá? A minha Bíblia é essa Bíblia aqui, ó. A Bíblia de Toda Mulher, da editora Quatro Ventos. Eu sempre mostro, porque vocês sempre me perguntam também qual é a Bíblia que eu uso, qual é a Bíblia que eu recomendo, tá bom? Eu recomendo que você tenha uma Bíblia numa versão que seja fácil de você entender, numa letra que seja confortável para você ler, para que não haja desculpas para não ler a palavra de Deus, tá bom? Então invista numa boa Bíblia de estudo, uma Bíblia que você possa, né, te acompanhar por um bom tempo aí, tá bom? No momento é essa que eu estou utilizando. Recentemente eu comprei uma NVT Anote, que eu queria muito uma Bíblia Anote, e eu comprei uma versão NVT, mas aqui das lives tenho sempre usado essa versão e vou continuar usando. Ok? Então vamos lá, Provérbios 12. Na minha Bíblia, Provérbios 12 não tem título. Não sei se na sua Bíblia tem, mas na minha Bíblia não tem. E o texto começa assim: quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Ou seja, o sábio ama a disciplina. O sábio ama ser repreendido. O sábio ama, né, ser exortado. Você tem problema quando você é exortada? Você tem problema quando você é repreendida por alguém? Quando alguém disciplina você? Olha só, quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Porque a repreensão, ela vem, né, para nos consertar, para nos alinhar à vontade de Deus. Então, toda vez que você for disciplinada, se alegre. Se alegre, porque isso é a expressão do amor e do cuidado do Senhor pela sua vida. Amém? Vamos continuar. Quem faz o bem alcança o favor do Senhor, mas aquele que tem más intenções, este o Senhor condena. Ninguém se estabelece pela maldade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é coroa do seu marido, mas a que envergonha o marido é como podridão nos seus ossos. Esse versículo, ele é muito forte para nós, né, mulher de Deus? A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que envergonha o marido é como podridão nos seus ossos. Existem algumas versões que falam que é como câncer nos seus ossos. E quando eu leio esse versículo, vem imediatamente na minha mente a Dalila, né? Porque me impressiona quando, nessa história de Sansão e Dalila, que a insistência de Dalila causou uma angústia no coração de Sansão. A Bíblia fala, né, de tanto ela insistir, o coração dele ficou angustiado a ponto dele morrer, né? Então foi uma angústia, assim, uma sensação de morte mesmo, que ela causou por conta da insistência dela, né? Para quem não conhece a história, Sansão foi um juiz em Israel, um libertador, um homem que o Senhor levantou para libertar o povo judeu da opressão do povo filisteu. E Sansão era um homem de uma força extraordinária, né? De uma força sobrenatural, né? E os filisteus procuravam matá-lo, procuravam destruí-lo, né? Porque ele era um grande empecilho, né? Sansão, desde criança, foi consagrado ao Senhor, desde o ventre. A mãe dele recebeu a visita do anjo do Senhor, avisando, né, que ela seria mãe, ela que era estéril desde então.
o anjo apareceu para ela, avisou que ela seria mãe e deu orientações de como ele deveria ser criado. Ele deveria ser criado como narizeu, né? Então, narizeu, ele tinha algumas restrições, ele não cortava o cabelo, tinha algumas questões que ele deveria seguir durante toda a vida dele. Ele deveria ser consagrado, porque o Senhor estava ali provendo um libertador para a nação que estava sendo oprimida por povos inimigos. Então Sansão cresceu dessa forma, né? Mas a palavra de Deus diz que ele se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. E Dalila foi subornada pelos filisteus para descobrir qual era a fonte de força de Sansão. E aí ela começou, né, a atormentar a mente dele, perguntando insistentemente qual era, né, a fonte da força dele. Então, todos os dias ela insistia. E Sansão sempre dava um jeitinho, né, de despistar, deu algumas respostas falsas, enganou ela algumas vezes, né? Mas aquela insistência dela, aquela manipulação, a palavra de Deus diz, depois leia lá em Juízes, busque lá em Juízes, a palavra de Deus diz que aquela insistência dela angustiou o coração de Sansão, né? Deixando ele doente, deixando ele fraco, deixando ele abatido, a ponto de querer morrer. E nessa insistência ele acabou cedendo, né? E entregando qual era o segredo da sua força. E então Dalila vendeu isso, né? Entregou ele para os filisteus. E ele foi capturado. Então, quando eu leio essa passagem que fala que a mulher virtuosa, ela é uma coroa, né? Ela enfeita a cabeça do seu marido, né? Ela é honra para o seu marido. Porém, aquela que envergonha o marido é como podridão dos seus ossos. Exatamente, eu lembro de Dalila nessa questão da manipulação, né? Quer dizer, muitas vezes a ação da esposa, né, pode angustiar o coração do marido a ponto de fazer ele adoecer, a ponto de fazer ele realmente querer morrer, dele entrar numa angústia profunda, né? E nós precisamos ter esse discernimento, porque existe uma linha muito tênue entre o que é influência e o que é manipulação. Nosso Senhor entregou para nós um poder de influenciar o ambiente, de influenciar a nossa casa, de influenciar, né, os nossos esposos, de influenciar os nossos filhos, as nossas amigas, enfim, os ambientes que nós temos acesso. Nós temos essa influência, a mulher ela tem esse poder de influência, porém nós não podemos, né, ceder à manipulação. Qual que é a diferença, Lidiane, da influência para manipulação? A manipulação, ela é egoísta. A manipulação, ela é egoísta. Quando nós manipulamos alguém, nós estamos preocupadas, né, em satisfazer os nossos desejos egoístas. Então você quer você quer muito algo, você começa a manipular, a fazer chantagem emocional, a ficar emburrada, a começar a tratar mal, né, aquela pessoa, a virar a cara. Isso é uma manipulação até que a pessoa não aguente mais e acaba cedendo aos seus desejos, acaba cedendo à sua vontade. E mulher, se você tem esse comportamento de quando você é contrariada, quando as coisas não são do seu jeito, você fica emburrada, você fecha a cara, você deixa de fazer alguma coisa, você começa a tratar mal, né, o seu esposo, você está sendo uma mulher manipuladora. E o Senhor nos chama para influenciar a nossa casa, Ele nos chama de auxiliadora, né, para sermos essas mulheres virtuosas que influenciam. E a influenciadora, né, ela influencia pelo exemplo dela. Ela é um exemplo dentro da sua casa, ela é um exemplo no ambiente de trabalho. E por isso, né, as pessoas são influenciadas pelas ações, pelas atitudes, né, por aquilo que ela transborda do interior dela. Então essa é a diferença entre manipulação e influência. Ficou claro para vocês a diferença entre manipulação
e influência, você, mulher, foi chamada para ser uma influenciadora e não uma manipuladora. E olha, Provérbios fala muito sério. Ou você vai ser uma coroa, né? Aquela que dá orgulho, aquela que as pessoas falam, uau, esse homem é um homem, né, abençoado, olha a esposa que ele tem. Ou você vai ser podridão dos ossos dele, né? O Senhor colocou isso dentro de nós, esse poder, essa influência, essa força de influenciar. E a gente pode usar isso, né, de boa forma ou de uma forma ruim, né? De acordo com a intenção do seu coração. Então, a manipulação, querida, ela sempre vai buscar, é sempre usada por alguém que tem interesses egoístas. E a influência, ela sempre vai ser pro bem comum, pro bem de todos. Então, a mulher, ela influencia, a mulher segundo o coração de Deus, ela influencia buscando o bem comum, buscando o bem da sua casa. Ok? Ficou claro? Vamos continuar lendo, então? 5, versículo 5. Os pensamentos do justo são retos. Os conselhos dos ímpios são falsos. As palavras dos ímpios são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos salva da morte. Uau! As palavras dos ímpios são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos salva da morte. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá. Cada um será louvado segundo o seu entendimento, mas quem tem o coração perverso será desprezado. Melhor é ser modesto e fazer o seu trabalho do que engrandecer a si mesmo e não ter o que comer. Uau, aqui a Bíblia fala da pessoa, né, que vive de aparência, né? Então é melhor você ser modesto, fazer o seu trabalho, você ser humilde, né, do que ficar engrandecendo a si mesmo, quando na verdade a sua situação é bem diferente disso. O justo cuida dos seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel. O que lavra sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás das coisas sem valor não tem juízo. Olha só, o que lavra sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor não terá juízo, não tem juízo. Mulher, do que você tem corrido atrás, com que você tem gastado seu tempo, em quem você tem e no que você está investindo o seu tempo. Será que você tem investido o seu tempo em coisas sem valor? Em coisas sem valor, em coisas que não somam, que não edificam, que não contribuem, que não mudam a sua vida, que não transformam a sua vida. Aqui fala que aquele que lavra a sua terra, aquele que trabalha, aquele que se esforça, aquele que se empenha, ele tem pão em abundância, ele recebe em abundância. Porém, aquele que corre atrás de coisas sem valor, esse não tem juízo. Esse não tem juízo. Esse é o tolo. O ímpio quer viver do que caçam dos maus. Mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Os maus se enredam na transgressão daquilo que falam, mas os justos escaparão da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto daquilo que diz, e que as suas mãos fizerem, isso receberá de volta a lei da semeadura. O caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato mostra logo a sua ira, mas o prudente ignora os insultos. Olha só, o insensato mostra logo a sua ira, mas o prudente ignora os insultos. Você quer orientação mais clara que isso, mulher? Você quer orientação para sua vida mais clara que isso? O insensato mostra sua ira, né? Assim que ele ouve o insulto, ele já mostra sua ira, ele já fica irado, ele já responde na hora, ele tem aquela resposta na ponta da língua, né? Mas o prudente, mas o sábio, o que ele faz? Ele ignora os insultos.
Resista à tentação de responder a ofensa. Resista à tentação de responder a ofensa. Porque o sábio, ele ignora os insultos. Eita, Tati, é pra mim esse versículo autocontrole. É pra todas nós, Tati. Ignorar os insultos, porque como é difícil, né? A vontade de responder na lata, vontade de devolver na mesma moeda. Mas a Bíblia nos orienta de uma forma muito clara. Não responda a ofensa. Ignore os insultos, para que você haja de forma sábia. Sabe por quê, mulher? Porque quando você responde, né? O insulto, muitas vezes não, né? O insulto fere. O insulto machuca. E a vontade de responder na mesma moeda, a vontade de responder na mesma altura, ela é muito grande. Mas deixa eu te falar, responder não vai deixar o seu coração menos ferido. Responder não vai deixar o seu coração menos ferido. Vai piorar, você vai ficar mais ferida ainda. Porque quando você responde, a outra pessoa retruca, e aquela discussão aumenta, e aquilo vira uma bola de neve, e aquilo que era uma coisa desse tamanho, de repente vira uma confusão enorme, e aquilo só machuca e fere mais ainda o seu coração. Então, o sábio é ignorar os insultos. A pessoa ignorou, a pessoa quer brigar, deixa ela brigar sozinha. Deixa ela brigar sozinha, guarda o seu coração. Preserva o seu coração do insulto. Essa semana mesmo eu recebi a mensagem de uma amiga, né? Que ela foi insultada e ela mandou pra mim mensagem falando: Lid, a vontade de responder foi imediata. Que vontade de falar, que vontade de, né, responder na mesma moeda. Mas eu lembrei da sua live e o que eu fiz? Eu levei pro Senhor, comecei a declarar que eu não ia ser contaminada com aquele veneno. Entreguei na presença de Deus aquele insulto e falei: Senhor, eu não sou isso, eu não aceito. E eu não aceito esse veneno. E ela conseguiu resistir à ofensa e não se contaminar com o veneno da ofensa. E é esse conselho que eu quero dar pra você, né? Se você se sentiu ofendida, se você se sentiu insultada, leve esse insulto para a presença do Senhor. Coloque isso na presença de Deus e declare: Senhor, eu não aceito viver envenenada. Eu não aceito tomar o copo do veneno. Já falei várias vezes isso para você, né? O veneno é como o insulto, a ofensa é como um copo de veneno que a pessoa oferece para você tomar. Cabe a você a decisão de pegar esse copo e tomar ou não. Então, escolha não tomar veneno. Vá para a presença do Senhor. A próxima vez que você se sentir ofendida, que você se sentir insultada, vá para a presença do Senhor. Não responda. Não responda. Desde que o Senhor responde por você, porque a resposta dele é muito melhor que a sua. Pode ter certeza disso. Então vá para a presença do Senhor, entregue o seu coração na presença dele e fala: Senhor, eu não aceito ser contaminada com esse veneno. Eu não aceito a ofensa, eu não aceito o insulto. Eu decido não tomar esse veneno. Eu quero curar o meu coração na sua presença. Pode ter certeza que o Senhor vai derramar sobre você uma paz, uma tranquilidade, né? Que excede todo o entendimento. E você vai conseguir contornar essa situação de forma sábia. De forma sábia. Então, mulher, não responda um insulto. Não responda um insulto. Leve isso para a presença do Senhor. Preserve seu coração. Guarde o seu coração da ofensa. Amém? Vamos continuar então. Quem diz a verdade favorece a justiça, mas a testemunha falsa está a serviço da fraude. Palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são como remédio. Gente, que versículo forte. Gente, como Provérbios fala sobre palavras. Como Provérbios fala sobre palavras, sobre língua, sobre o que sai da nossa boca. Esse é um tema recorrente nesse livro. E veja só, né? Como que a nossa sabedoria, ela é expressa através do quê?
das nossas palavras, né? As nossas palavras, a Bíblia diz, né? A boca fala do que o coração tá cheio. Então, se você tem a sua boca cheia de ofensas, de insulto, é disso que o seu coração está cheio. Mas se a sua boca fala com sabedoria, com amor, com bondade, com empatia, né? O seu coração está repleto de coisas boas, de sentimentos bons. E olha só o que Provérbios, esse versículo 18 diz, né? Palavras precipitadas são como pontas de espada. Ferem, machucam, fazem o outro sangrar. Quantas pessoas você já fez sangrar por conta das suas palavras? E sabe, essa é uma reflexão que eu tenho feito. Como as pessoas, elas não têm filtro. Falta um filtro para as pessoas. Vocês concordam comigo? É necessário um filtro. As pessoas, elas falam o que elas querem, do jeito que querem, e não se preocupam com o efeito que as suas palavras têm na vida do outro. A gente precisa ter um filtro, mulher. Já falei isso aqui pra você. Sinceridade tem que passar pelo filtro da sabedoria. Senão é maldade. Senão é crueldade. Tem gente que não tem filtro. Acha que pode falar o que quer, né? Coloca aquela máscara da sincerona e acha que pode falar o que quer. E olha o que a Bíblia diz, palavras precipitadas. Ou seja, quando você não pensa pra falar. Quando você não tem filtro entre o que você pensa e o que sai da sua boca. Isso é como ponta de espada. Isso machuca, isso fere, isso faz o outro sangrar. Isso faz o outro sangrar. Quantas pessoas você tem machucado, você tem ferido, você tem dilacerado? Porque você fala sem pensar. Palavras precipitadas, palavras que você fala sem pensar antes. Pense antes. Você tem um cérebro pensante, você tem uma mente para pensar. Isso aqui foi feito para pensar. Isso aqui foi feito para você ter discernimento, né? O Senhor nos deu esse cérebro, esse órgão maravilhoso para isso, pra gente usar. Então pense antes de falar, porque se você não pensar antes de falar, suas palavras serão como uma ponta de espada na vida das pessoas. Amém? Mas as palavras do sábio, o que elas são? Remédio. As palavras do sábio, elas são cura. Elas curam, elas restauram. Amém? Elas curam feridas. Em nome de Jesus, mulher, que as suas palavras sejam como remédio na vida das pessoas. Que elas curem, que elas restaurem aquilo que está, aquilo que foi destruído por outras palavras, aquilo que foi destruído por outras pessoas. Que as nossas palavras sejam gotas de cura, sejam um bálsamo de cura na vida de outras pessoas. Amém? Em nome do Senhor Jesus, eu creio numa geração de mulheres que curam através das suas palavras, que são bálsamo de cura na vida de outras mulheres, né? Que não se levantam para derrubar, para criticar, para ofender, para julgar, mas que se levantam para curar, para levantar outras mulheres, para fortalecer e edificar a vida de outras mulheres. Eu creio nisso. Eu creio sim, numa geração de mulheres segundo o coração de Deus, né? Que estão sendo levantadas para curar outras mulheres, para levantar outras mulheres, né? Para ser gotas de cura na vida de outras mulheres, porque é para isso que o Senhor nos chamou. É para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor não nos chamou para competição, o Senhor nos chamou para viver em comparação, para viver apontando o dedo e dizendo não. O Senhor nos chamou como auxiliadoras. As auxiliadoras idôneas, aquelas que ajudam, aquelas que estão prontas para ouvir, estão prontas para dar uma palavra que vai curar, que vai edificar, aquelas que estão sempre prontas, aquelas que são sempre o auxílio, né, do homem, dos filhos, mas também uma das outras. Essa é a nossa essência. Nós somos cooperadoras do reino, é assim que o Senhor nos chama. Você é uma cooperadora, uma auxiliadora. Nós precisamos voltar à nossa essência. Satanás tem distorcido a nossa essência, no chamado de invejosas, de competidoras,
de mulheres que ficam se comparando. Essa não é a nossa essência. Não foi assim que o Senhor nos criou. O Senhor nos criou como as auxiliadoras, como as cooperadoras do seu reino. Como mulheres que são aquele auxílio sempre presente, com quem sempre se pode contar para uma palavra, para uma oração, para uma ajuda. Essas somos nós. Que nós possamos tomar posse dessa identidade e viver de acordo com aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Amém? Os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa desaparece num instante. Há fraude no coração dos que planejam o mal, mas os que aconselham a paz têm alegria. Nenhuma desgraça sobrevirá ao justo, mas os ímpios, o mal os apanhará em cheio. O Senhor detesta lábios mentirosos. O Senhor detesta lábios mentirosos. Mas aqueles que praticam a verdade são seu prazer. E Diana, você acabou de falar que a gente não pode ser sincerona, mas o Senhor diz que aqueles que praticam a verdade são o seu prazer. Mas, querida, ninguém aqui tá falando pra você mentir. A mentira é pecaminosa. Satanás é o pai da mentira. Mas você pode ser sincera com amor. Você pode dizer a verdade com amor. Você pode exortar em amor. Sabendo o tempo certo e a hora certa de falar as coisas. Não falando qualquer coisa só pra retrucar, só pra ferir, só pra machucar o outro. Em nome de Jesus, que nós sejamos essas assim, guardiãs da verdade. Proclamadoras da verdade. Com sabedoria, com amor e com discernimento. Amém? E elimine a mentira da sua vida. Em nome de Jesus, elimine a mentira da sua vida. Inclusive aquelas mentiras pequenininhas que a gente costuma contar no nosso dia a dia. Tô chegando. A pessoa liga pra você. Onde você tá? Não, já tô chegando. Você nem saiu de casa, tá? Elimina isso da sua vida em nome de Jesus. Aquele que é prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a tolice. O homem esforçado dominará, mas o preguiçoso ficará sujeito a trabalhos forçados. A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. Mais uma vez o poder da palavra. A ansiedade no coração pode abater alguém. Quando alguém está angustiado, quando alguém está ansioso em relação a uma situação, essa pessoa se abate na angústia, se abate na ansiedade, mas se ela recebe uma boa palavra, aquilo traz alegria, aquilo vivifica ela, aquilo renova ela. Em nome de Jesus, que nós possamos ser essas mulheres portadoras de boas palavras. Palavras que trazem alegria, esperança, renovo, cura e restauração. Amém? O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os leva a andar errantes. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser esforçado. Esforça-te, mulher. Na vereda da justiça está a vida, e neste caminho não há morte. Aleluia! Que palavra! Que texto maravilhoso de Provérbios 12. Quero encorajar você, mulher, depois dessa live, lê novamente, né? E peça para que o Senhor salte aos seus olhos aquilo que você precisa ouvir hoje, aquilo que você precisa aprender hoje, porque são muitos conselhos, são muitas orientações, são muitos tesouros nessa palavra. Não tem como a gente falar de tudo aqui, né? Alguns versículos a gente tem que só ler mesmo, mas que fique isso em nome de Jesus no seu coração, que você seja uma portadora de boas palavras, que você se comporte realmente como uma filha de Deus, amada, curada, restaurada, e que você seja essa mulher, né? Portadora de boas palavras, portadora de cura, que a sua boca, que as suas palavras sejam gotas de cura na vida de outras pessoas, em nome de Jesus, e que você sempre pense antes de falar. Amém? Essa foi a nossa live, a nossa reflexão de Provérbios 12, tá bom? Na sexta-feira nós voltamos então com a nossa live de Provérbios 13, às 9h30 da manhã. Eu espero você, tá bom? Vamos orar então, se você puder, feche os seus olhos, mas se não puder, não tem problema, apenas concorde em oração comigo. Amém?
Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigada pela tua palavra que vivifica, que exorta, que nos disciplina e que nos orienta no seu caminho, no caminho do justo, no caminho que te agrada, no caminho da tua vontade boa, perfeita e agradável para as nossas vidas, Senhor, que nós possamos ser de verdade essas mulheres portadoras de boas palavras. Palavras que trazem alegria, palavras que trazem paz, palavras que trazem cura e restauração para a vida das pessoas. Perdoa-nos, Senhor, todas as palavras, Pai, que saíram da nossa boca e que feriram, que machucaram. Nós pedimos perdão, porque às vezes somos precipitadas. Às vezes, Senhor, acabamos caindo no engano de responder a insultos e de machucar e de ferir. Senhor, venha nessa manhã, Pai, trazendo sobre nós, Pai, essa sabedoria que vem do céu, que vem do alto, para que nós possamos agir com sabedoria, para que nós possamos ter palavras sábias, falar com sabedoria, edificar vidas e sermos a diferença nessa geração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Um beijo para você, Nana. Deus abençoe. Muito obrigada pela sua companhia, mulher de Deus. Foi muito bom o nosso tempo aqui juntas. E na sexta-feira nós voltamos aqui então, tá bom? Às 9h30 da manhã com Provérbios 13. Essa live, se você não conseguiu assistir ela completa, não tem problema, você não perdeu, tá bom? Ela vai ficar salva lá no YouTube. Beijo no seu coração e até sexta-feira.